Fala, rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatória para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso do canal. E na aula de hoje a gente vai aprofundar um pouco e fechar no tópico da aula passada. Na aula passada, aula ontem, a gente viu o que era cinética, velocidade de reações químicas e como que a energia estava envolvida nisso. Hoje, a gente vai se aprofundar vendo dois tópicos. Primeiro, os fatores que afetam essa cinética, essa velocidade de reações. E segundo, como calcular essa velocidade. Lembrando só que a gente viu o básico da aula passada de cinética, a gente viu que reações químicas apresentam velocidades. Algumas são mais rápidas, outras são mais lentas. E essas velocidades são afetadas pela energia que eu preciso fornecer para que elas aconteçam. Ou a energia que tem que estar no sistema para essa reação acontecer, que é o foco justamente da cinética de reações. Nesse exemplo clássico aqui, básico, em que reagentes vão para produtos, eu tenho uma barreira de energia, um morro de energia, se você quiser, para ser superado. Esse morro é chamado de energia de ativação, que é a diferença entre o nível de energia dos reagentes, de onde eu comecei, até o nível mais alto de energia que a minha reação chega. No caso, é a energia de ativação que vai ditar a velocidade dessa reação. Quanto mais alto for essa montanha, esse morro de energia, quanto mais alto for a energia de ativação, mais lenta vai ser a reação, porque mais difícil vai ser passar para o outro lado. É mais difícil subir um morro grande do que um morro pequeno. E quanto menor essa energia de ativação, quanto mais baixa essa montanha de energia, mais fácil vai ser passar para o outro lado, mais fácil vai ser ir para os produtos. Com isso, a reação vai ser muito mais rápida. E o que está ligado com essa energia de ativação? A gente viu que na nossa ideia de pensar átomo e substâncias de modo geral, a gente pode usar o modelo de Dalton, que a gente viu na aula 2, e pensar nos átomos como bolinhas. Então vamos supor que eu tenha a reação entre duas substâncias, a substância parzinho de bolinha vermelha com a substância parzinho de bolinha preta. Quando eu misturar essas duas substâncias numa solução aquosa ou até mesmo em gases, elas vão estar se mexendo e se colidindo. Uma reação vai acontecer quando esse parzinho de bolinhas se chocar com a energia necessária para que ligações químicas sejam quebradas, esses átomos consigam se reorganizar e formar os produtos. Ou seja, esses choques são necessários para que eu consiga quebrar ligações e reorganizar átomos. Agora, nem todo choque vai ser capaz de fazer isso. Alguns choques vão só bater e voltar. O que faz um choque ser eficiente ou não nesse processo? É a energia. Se a energia envolvida nesse choque é maior do que a energia de ativação, que limita a velocidade da reação, se a energia desse choque for maior do que a energia de ativação, eu vou conseguir quebrar ligações, reorganizar átomos e ir para os produtos. Se a energia desse choque for menor, eu não consigo passar desse morro de energia, e com isso não consigo ir para os produtos. Eu volto para os reagentes, e com isso eu não tenho mais nenhuma reação. E não só isso, a gente viu também que outro fator também participa nesse processo. Não adianta só eles colidirem com a energia mínima necessária para a reação acontecer. A orientação das substâncias é essencial. Vamos supor que um choque eficiente seja o choque com a energia certa e com essa orientação certa, eles indo um de frente com o outro. Se o par bolinha preta, da substância bolinha preta, fosse numa direção oposta ou numa direção diferente dessa, a energia seria dispersada, porque não só importa a energia do processo, como também a orientação das coisas. Qualquer coisa que não seja isso, para essa reação, imaginando, não levaria a um choque eficiente para levar a uma reação química. Os choques que possuem essas duas características, que é o choque com mínimo de energia necessário para passar esse morro de energia, da energia de ativação, e com as substâncias nas orientações e direções certas, recebem um nome: choque efetivo. Então, um choque efetivo é um choque que leva a reações porque ele segue essas duas características. Ele apresenta a energia mínima necessária para passar a energia de ativação e as substâncias envolvidas estão nas orientações corretas.
Com isso, controlar a velocidade de reações químicas, se a gente quisesse aumentar ou diminuir a velocidade de uma reação, vira um problema mais simples. Se a velocidade da reação está ligada com a energia de ativação e a energia está ligada com choques efetivos, a pergunta é, como que a gente pode aumentar a quantidade de choques efetivos? Porque quanto mais choques efetivos eu tiver, mais rápida vai ser minha reação. Porque eu vou ter mais reação acontecendo, vamos dizer assim. E quanto menos choques efetivos eu tiver, mais lenta vai ser a minha reação. Vou ter menos substâncias saindo dos reagentes e indo para os produtos. Então agora o nosso problema se resume a saber quais são os fatores que vão controlar e ditar se vai ter um aumento ou diminuição de choques efetivos. Do mesmo modo que a velocidade de objetos como carros, motos e até mesmo a gente são afetados por vários fatores, a velocidade das reações químicas é afetada principalmente por 4 fatores. E eu coloquei nessa ordem porque eu acho que vai da ordem do mais fácil de entender para um pouco mais complexo de entender. A gente vai seguir essa ordem para ficar um pouco mais fácil de entender como esses fatores alteram de fato a velocidade de reações e, por consequência, a quantidade de choques efetivos. Primeiro, o mais fácil para mim, concentração de reagentes. Segundo, temperatura. Terceiro, disponibilidade desses reagentes. E quarto, que é para mim um pouco mais complexo, a presença de catalisadores, que é uma palavra que a gente não viu até agora, mas a gente vai ver qual é o significado dela nos slides seguintes. Primeiro, até que é o mais fácil, porque é o mais intuitivo. A concentração de reagentes. Eu não preciso ter mais colisões para a reação acontecer mais rápido? Quanto mais reagente eu tenho, mais dessas bolinhas eu vou ter. Quanto mais dessas bolinhas, mais colisões eu vou ter. E quanto mais colisões, maiores as chances de um choque efetivo. E esse é um jeito bem mais complicado de falar uma coisa que a gente já sabe. Você quer que mais reação aconteça? Coloca mais coisa, coloca mais reagente. Se eu quero que uma reação aconteça com maior intensidade, eu coloco mais daquilo que faz ela acontecer, que são os reagentes. Então essa frase é um jeito muito formal e muito até complicado de resumir essa parte. Vamos pegar a situação da esquerda. Eu tenho um parzinho de bolinhas vermelhas e um parzinho de bolinhas pretas. Eu tenho uma possibilidade de choque, né? Uma combinação de choque, um parzinho de bolinha vermelha com um parzinho de bolinha preta. Na situação da direita, eu tenho 2 pares de bolinhas vermelhas e 2 pares de bolinhas pretas. Agora, o tanto de combinações que eu posso ter de choque aumenta muito. Eu aumentei a quantidade de reagentes e com isso eu consigo fazer mais choques. E fazendo mais choques, maior a possibilidade de eu ter choques efetivos acontecendo, levando a reações químicas e levando a um processo mais rápido. Temperatura. A gente viu que tudo é baseado em energia, certo? O choque, para ele ser efetivo, precisa primeiro superar uma barreira mínima de energia. Como que a gente pode garantir que mais choques vão conseguir superar essa barreira mínima de energia, que é a energia de ativação, fornecendo mais energia para elas, fornecendo mais energia para a minha reação e para o meu sistema que está acontecendo a reação? Um jeito muito fácil de fazer isso é controlando a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais eu esquento. Quanto mais eu esquento, mais calor está indo para a reação, mais energia está fluindo para a reação. E com isso, mais energia está indo para as partículas que participam da reação. Então aqui na esquerda, se a gente, colocasse a reação em um ambiente a 0 graus Celsius, elas iam se mexer bem devagar. Se mexendo bem devagar, eu ia ter choques muito leves, muito fracos. E a maioria desses choques eu tenho certeza que não passaria da energia de ativação. Com menos choques efetivos, menor a chance de eu ter uma reação rápida. Ou seja, quanto menos choques efetivos, mais lenta a minha reação. Pelo contrário, na situação da direita, se eu aquecer mais, se eu colocar isso a 50 graus Celsius, por exemplo, eu vou ter uma agitação muito maior das partículas. Elas vão se movimentar com muito mais velocidade, porque eu estou dando mais energia. Dando mais energia, elas se movimentando numa velocidade maior, elas vão conseguir se encontrar e se chocar numa intensidade maior. Com esse choque de intensidade maior, mais energia vai estar envolvida no choque. Quanto mais energia envolvida no choque, maiores as chances que eu tenho de passar da energia de ativação. Ou seja, maiores as chances de eu ter um choque efetivo. E com isso, mais
substâncias mais partículas dos reagentes vão conseguir reagir e passar para os produtos, fazendo com que a velocidade da reação aumente muito. Terceiro, disponibilidade das substâncias que estão envolvidas. Esse daqui parece complicado, mas é bem simples na verdade. Qualquer pessoa que já pegou aqueles comprimidos antiácido, aqueles que você joga na água, solta bolha, fervesce e tal, sabe o que eu estou falando. Eu vou pegar um caso, vamos imaginar que eu tô com azia, por exemplo, e eu vou tomar um desses comprimidos. Eu posso fazer isso de dois jeitos. Primeiro, eu posso pegar o comprimido inteiro e jogar na água, que é a situação da esquerda. Ou eu posso também pegar esse comprimido, quebrar em pedacinhos muito pequenos, como se eu moesse ele, e também jogar na água. Nos dois casos, eu estou jogando exatamente a mesma quantidade de comprimido. Um comprimido inteiro. A diferença é que em um eu não triturei, na situação da esquerda, e na da direita eu triturei. Vai fazer diferença isso? Total. A reação da direita vai ser muito mais rápida. Por quê? Porque quando eu coloco o comprimido inteiro, só a parte externa do comprimido está acessível para a água. Só a parte externa do comprimido vai estar disponível para reações. Então é como se eu tivesse menos reagentes. É como se eu estivesse na situação da esquerda. Eu até coloquei um comprimido inteiro, mas a parte que está disponível para a reação acontecer é muito menor. Não é o comprimido inteiro, é só aquela partezinha de fora. E isso faz com que a gente caia numa situação parecida com a da esquerda. Poucos reagentes, menor a velocidade. Esse comprimido vai ser consumido pouco a pouco. No caso, para representar melhor essa ideia, na parte da figura da esquerda, eu pintei de roxo a parte acessível para a água, que é a parte externa, e eu pintei de azul a parte inacessível para a água, que é a parte interna. Agora, se eu pegar esse comprimido, triturar e jogar na água, eu não vou ter um círculo gigante, né? Eu não vou ter um comprimido enorme. Vou ter pequenos pedaços. E esses pedaços vão estar totalmente disponíveis para a reação, porque eles são muito pequenos. Na hora que eu jogo, ele já consegue entrar em contato com a água e esses pedaços já conseguem ser consumidos muito facilmente. É como se eu caísse na situação da direita. Então, o que eu chamo de disponibilidade é aquilo que você está jogando para a sua reação acontecer. Tudo está disponível para acontecer, ou só a parte externa, no caso do comprimido, está disponível e a maioria das substâncias que está na parte interna não está acessível para a sua reação. Nesse caso, isso recebe um nome chamado superfície ou área de contato. Superfície ou área de contato é justamente essa área exposta, essa área que está disponível para o contato com a água, por exemplo. Um jeito mais fácil de pensar em superfície de contato, se você não gostou do nome, é pensar nesse desenho. Qual que é a parte, em qual situação eu vou ter mais reagente exposto disponível para a minha reação acontecer? No caso, a da direita. Com isso eu vou ter mais choques e com mais choques eu vou ter uma reação mais rápida. E o quarto, que é um pouco mais complicado, porque esse tipo de coisa a gente não viu até agora, catalisadores. O que é um catalisador? Um catalisador é uma substância que faz uma catálise. O que é uma catálise? Catálise é acelerar uma reação química. Como que ele faz isso? Vamos supor que eu tenha uma reação sem catalisador. Uma reação que nem a gente fez antes, que vai ser representada por essa curva roxa. A energia de ativação da reação não catalisada, que é a curva roxa, vai ser essa linha roxa, que começa dos reagentes e vai até o topo da montanha ou da curva roxa. Um catalisador vai diminuir a energia de ativação, ele vai fornecer um caminho mais rápido para a reação acontecer, pegando o topo dessa energia de ativação e diminuindo. Ele vai oferecer um novo jeito da reação acontecer, diminuindo a energia de ativação, formando assim um novo caminho para a reação acontecer que eu desenhei de vermelho. Qual que vai ser a energia de ativação dessa reação catalisada, dessa reação em que o nível da energia de ativação é menor? Vai ser, de novo, a distância do nível de energia dos reagentes até o topo da curva vermelha. A linha vermelha, que é a energia de ativação da reação catalisada, é muito menor do que a linha roxa, que é a energia de ativação da reação sem catálise, da reação como se não tivesse nada
como se não tivesse ativado nenhum catalisador. Com isso, com a energia de ativação mais baixa, uma reação catalisada vai ser mais fácil de acontecer. Porque, afinal de contas, como a barreira de energia diminuiu, vai ser mais fácil passar para os produtos. Isso quer dizer que mais choques vão poder ser efetivos e mais rápida vai ser a minha reação comparado com a reação não catalisada, a reação sem catalisador. Ponto importante para isso, um catalisador ele só mexe com a cinética, ele não mexe com o equilíbrio. De novo, a cinética só mexe com o meio do caminho. Reagentes continuam no nível dos reagentes e produtos continuam no nível dos produtos. Isso quer dizer, no fim, em português claro, que catalisadores só conseguem ajudar, vamos dizer assim, a acelerar reações espontâneas, reações em que o nível dos produtos é menor do que o nível dos reagentes. Ou, de um jeito mais simples, reações em que a constante de equilíbrio vai estar mais para o lado dos produtos, em que o K vai ser maior que 1. Se eu tiver a situação contrária, em que o nível dos reagentes vai ser menor que o dos produtos, ou seja, o K vai ser menor que 1, não tem catalisador que me ajude. Catalisador só consegue acelerar a reação espontânea, com K maior que 1. Então, se eu tiver uma reação assim não espontânea, nesse caso, em que o nível de energia dos produtos é maior do que o nível de energia dos reagentes, eu posso tentar colocar o catalisador que for. Não vai mudar nada. Porque o catalisador não consegue me ajudar nesse tipo de reação. E quais são os tipos de catalisadores que a gente tem na química? Esse tipo de substância, os catalisadores, costumam ser divididos em duas categorias. Os biológicos e não biológicos. Os que a gente encontra em seres vivos e o que a gente não encontra em seres vivos. Por exemplo, metais, ferro em pó, níquel, são catalisadores para muitos processos, eles não são biológicos. A gente não extrai isso de um ser vivo. A gente extrai da terra, a gente vai lá, minera, pega minério de ferro e consegue ferro. Pega minério de níquel e consegue níquel, ou cobre, que seja. Os catalisadores biológicos que a gente encontra em seres vivos são basicamente um grupo especial de proteínas chamado de enzimas. As enzimas são os catalisadores biológicos. A gente tem um monte de enzima no nosso corpo, ajudando reações a acontecerem mais rápido. Tem muitas reações no nosso corpo que acontecem em dias se não forem catalisadas. O problema é que o nosso corpo não tem dias para esperar ficar vivo. Ele precisa ficar vivo agora. Tendo que ficar vivo agora, nosso corpo precisa de catalisadores específicos e adaptados para o nosso organismo para fazer essas reações acontecerem mais rápido. Esses catalisadores não são metais, por exemplo, eles são proteínas, as enzimas. E como se calcula a velocidade de uma reação química? Agora que a gente viu o que é a velocidade, o que afeta, energia de ativação, choques efetivos, temperatura e todos esses fatores. Primeiro, os químicos do século XIX perceberam, que é uma coisa que a gente acabou de falar, que em qualquer temperatura tinha mais reação, as reações aconteciam mais rápido, quanto mais eu colocasse reagente. Em outras palavras, quanto maior a concentração de reagentes, maior a velocidade da minha reação. Então vamos pensar em dois sistemas. O sistema 1, que está um copinho aqui mais à esquerda, e o sistema 2, o copinho mais à direita. No copinho 2, eu tenho mais bolinhas roxas e azuis, que são os meus reagentes. Comparado isso, lógico, ao copinho 1. Isso quer dizer que a velocidade da reação do copinho 2, se for ver essa frase e for ver o que a gente falou anteriormente, vai ser maior do que a velocidade da reação que está tendo no copinho 1. Chamando a velocidade do copinho 2 de V2 e a velocidade do copinho 1 de V1, eu consigo falar que V2 vai ser maior que V1. E como que a gente pode começar a pensar na velocidade de uma reação, tentando prever como que ela vai ser? Ao invés de toda hora ter que ir lá e fazer alguma coisa, será que tem algum jeito de pensar o quão rápido ou devagar vai ser essa reação? Então vamos pensar até aqui embaixo numa reação genérica que a gente fez. A mais B dando C mais D. Que A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo e D minúsculo são os números ou coeficientes estequiométricos de cada substância.
Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho estão ligados a A maiúsculo, D maiúsculo, C maiúsculo e D maiúsculo. A gente tinha visto na parte do equilíbrio que o equilíbrio depende, primeiro, da concentração de reagentes e produtos. E cada reagente e produto vai ter um expoente, aquele número que eleva na parte de cima, que no caso era o número, o coeficiente estequiométrico. No caso, a velocidade da reação estava só ligada à concentração de reagentes, ou seja, a concentração de A e concentração de B. Então vamos focar só nelas. Segundo, pensando um pouco na dinâmica do equilíbrio, pode ser que tenha algum número no expoente de cada coisa. Ou seja, pode ser que a concentração de A seja elevada a algum número e a concentração de B seja também elevada a algum número. Precisa ser o Azinho e o Bzinho? Não. Pode ser qualquer número. Então, para colocar isso de um jeito genérico, a gente vai pegar a concentração de A, que esse é em colchetes, e vai elevar um número aí, aleatório, x, qualquer número. E a gente vai pegar a concentração de B e vai também elevar qualquer número. Sei lá, chamamos outro de x, vamos chamar esse de y. E essa foi a fórmula, a ideia inicial para começar a tentar entender a velocidade de reações químicas. Por causa disso, eu vou chamar essa conta aí, A elevado a x vezes B elevado a y, de velocidade da fórmula. Ou, para simplificar, V-fórmula, V da fórmula. Porque a gente não sabe ainda se essa fórmula está certa. Do mesmo jeito que eles não sabiam na época se essa fórmula ia dar certo. Então, para ver se estava certo, eles foram fazer a reação. Mediram a velocidade da reação de A com B. E essa velocidade a gente pode chamar de velocidade de verdade, né? A velocidade da reação acontecendo, que eu vou chamar de V verdade, velocidade de verdade, para diferenciar da velocidade da fórmula que a gente viu agora. No caso, só para relembrar, eu estou chamando bolinha roxa de A e bolinha azul de B. Mas o que importa agora é essa ideia de ir para o laboratório e fazer um experimento para ver qual que é a velocidade dessa reação. E como que se faz isso, né, cara? Como é que você consegue a velocidade de uma reação? Em física, a gente tem um conceito de velocidade, né, de carros, ônibus ou qualquer coisa que se mexa, que a gente consegue fazer pelo deslocamento dela, o quanto que esse objeto andou, em relação à variação de tempo. Ou seja, para esse corpo, para esse objeto andar tanto, quanto tempo ele demora? Ah, esse objeto andou 1 km em 1 hora, a velocidade dele é 1 km por hora. Ah, esse carro aqui consegue fazer 80 km em 1 hora, então a velocidade dele nesse momento é de 80 km por hora. Agora em química a gente não tem muito deslocamento de coisa, né? Como é que a gente vai fazer o deslocamento da bolinha roxa ou o deslocamento da bolinha azul, que lembrando a gente não vê? Elas estão se mexendo, mas a gente tem ideia de quando elas estão se mexendo. A nossa referência em química, para ter uma saída para isso, é a concentração. Ou seja, a velocidade da reação química vai ser o quanto de reagente foi consumido em tanto de tempo. Ou seja, sei lá, eu comecei com 1 mol por litro, fui para 0,1 mol por litro. Quanto tempo esse processo demorou? 10 segundos? 1 hora? Não sei. Isso é velocidade. A velocidade é o quanto que eu demorei para consumir, o que eu estou consumindo, no caso 1 para 0,1 mol por litro, em relação ao tempo que eu demorei para isso acontecer. Ou se a gente quiser, a gente pode fazer concentração de reagente final menos concentração de reagente inicial. Isso que é esse delta reagente, essa variação do que eu acabei de reagente comparado com o que eu comecei, ou seja, concentração de reagente final menos concentração de reagente inicial, dividido pela variação do tempo. O que é a variação do tempo? Se a gente for ver uma comparação direta, é o tempo final menos tempo inicial. Comecei no 0 segundos e acabei no 100 segundos, então 100 segundos é meu tempo final, 0 segundos é meu tempo inicial. Ah, eu comecei no 0 segundos e só foi parar depois de 1 hora? Beleza. 1 hora é meu tempo final
e 0 segundos no tempo inicial. Por que tem esse menos do lado do delta reagente sobre delta T? Se o reagente é consumido, quer dizer que a concentração dele vai diminuindo ao longo do tempo, certo? Isso quer dizer que reagente final é menor do que reagente inicial. A concentração de reagente final vai ser menor do que a concentração do reagente do começo, que é o inicial. E o que acontece quando a gente pega um número e faz uma conta de menos com um número maior que ele? Por exemplo, 2 menos 4, 3 menos 5, 8 menos 10. Eu vou ter um número negativo, certo? E velocidade negativa não faz muito sentido. Como que eu posso fazer para esse sinal negativo sumir? Multiplicar por menos 1. E é justamente o que esse sinal negativo está fazendo aí. Para essa velocidade fazer algum sentido, para não ter uma velocidade negativa, eu coloco esse menos antes para esse sinal poder ser corrigido. E com isso, a gente conseguiu achar o V de verdade, a velocidade de verdade da reação. V de verdade é menos delta reagente, menos delta da concentração de reagente, que é a concentração de reagente final, menos concentração de reagente inicial, o final menos o começo, dividido pela variação de tempo, o tempo final menos o tempo inicial. O tempo do final do processo, depois de quantos segundos eu cheguei no final do processo, comparado com o tempo inicial, o momento onde eu começo a minha reação. Aí eles foram lá comparar. Pô, será que o V de verdade era compatível com o V da fórmula? Se a gente fizesse a conta com os valores de concentração da fórmula e comparasse com a velocidade de verdade que a gente conseguiu nessa conta, será que ia dar a mesma coisa? E a resposta é que não. Sempre dava errado. Não importasse a reação, não importasse as condições. Sempre dava errado. Velocidade de verdade e velocidade da fórmula nunca batiam. Mas mais importante que isso, dava errado pelo mesmo número, um número que nunca mudava. Como que a gente pode ter uma noção disso? A gente pode dividir o valor de um pelo valor do outro e ver quantas vezes essa diferença acontece. Será que é muito diferente? Será que é pouco diferente? O resultado dessa divisão vai me falar isso. Por exemplo, se eu fizer 10 sobre 2, eu vou ter 5. Isso quer dizer que 10 é 5 vezes maior que 2. Se eu pegar 20 sobre 2, eu vou ter 10. Isso quer dizer que 20 é 10 vezes maior que 2. Quanto maior o resultado dessa divisão, maior a diferença entre os dois números. Então, pegando a velocidade de verdade, o resultado dessa conta aqui, e dividindo pelo valor da velocidade da fórmula, que é esse valor aqui, a gente pode ter uma noção do quanto diferente é a nossa ideia comparado com o que acontece de verdade. E esse número era sempre constante, ele nunca mudava, era um número sempre igual. Em química e também em outros lugares, constante geralmente se dá com K. Que nem a constante de equilíbrio? Sim, exatamente igual. Chamaram esse número sempre igual de K. Pô, mas K já não é a constante de equilíbrio? Sim, o K maiúsculo é a constante de equilíbrio. O K minúsculo é esse valor que nunca muda. E sim, isso é uma idiotice, não faz sentido fazer isso, porque não só podia chamar de outra coisa, qualquer outra letra, como escolheram a pior letra possível para isso acontecer. K maiúsculo e K minúsculo praticamente não tem diferença na hora que você escreve. É muito fácil de confundir e muitas vezes eu mesmo já errei coisa porque eu botei o K errado. Achava que estava calculando uma coisa e no final era outra. Porque na hora da prova do exercício eu olhava e falava, pô, é a mesma coisa. E não é. O K maiúsculo é a constante de equilíbrio e o K minúsculo é esse resultado dessa divisão de velocidade de reação. Eu sei que é idiota, mas historicamente é assim, por isso que se vê assim. Inicialmente, se você quiser chamar esse K minúsculo de outra coisa que era o que eu fazia, para não me confundir, pode. Ou quer chamar de A? Pode. Quer chamar de C? Pode. Quer chamar de quadrado? Também pode. Se você não se sente confortável com esse K minúsculo e acha que vai se confundir com cada constante de equilíbrio, se sinta à vontade para mudar, porque eu mudava e só fui me acostumar depois. No final das coisas, e no final dessa explicação inteira, desse desabafo do meu coração, o que a gente pode fazer aqui? A gente sabe que agora a velocidade de verdade, que é o V verdade, dividido pela velocidade da fórmula, que é o V da fórmula,
vai ser igual a esse número que nunca muda, que é sempre igual, que chamaram de K minúsculo. Vamos isolar a velocidade de verdade. A velocidade da fórmula, que é o V da fórmula, está dividindo, certo? Logo, ela vai passar multiplicando. Ou seja, se eu quero prever, eu quero calcular, antes de fazer a reação, a velocidade de verdade, eu posso pegar esse número que nunca muda, K, e multiplicar pela velocidade da fórmula. E o que era a velocidade da fórmula? Concentração de A elevado a x vezes concentração de B elevado a y. Onde tiver V da fórmula, eu vou substituir por concentração de A elevado a x vezes concentração de B elevado a y. E com isso, a gente chega na nossa fórmula da velocidade de verdade, que agora eu posso chamar de velocidade da reação. A velocidade da reação vai ser esse número que nunca muda, que é o K, vezes A elevado, concentração de A elevado a x, vezes concentração de B elevado a y. O que é esse K? Não é possível que todo mundo só chama de K minúsculo. Tem um nome isso. Esse Kzinho se chama constante de velocidade. Ou seja, quanto maior for ele, mais alto é o V de verdade, certo? O K não é o resultado da divisão da velocidade de verdade pela velocidade da fórmula. Isso quer dizer que quanto maior for o K, maior o número de cima. E o que é o número de cima? A velocidade de verdade, a velocidade do meu experimento de verdade. Que é justamente o que eles fizeram aqui. Com isso, quanto maior o K, quanto maior a constante de velocidade, mais rápida é a minha reação. Então a constante de velocidade é o nosso parâmetro que a gente olha para ver se a reação é rápida. Pô, será que a reação é muito rápida? Pô, se a constante estiver elevada, se for 1000, toda a velocidade vai ser multiplicada por 1000, que é bastante coisa. Agora, se essa constante de velocidade for 0,01, eu vou ter uma reação muito mais lenta. Lógico que essa questão de ser mais rápido ou mais devagar vai depender do que você está fazendo. Se 1000 é muito ou pouco, ou se 0,01 é muito ou pouco, depende do caso. Afinal de contas, a gente pode ter muitas situações diferentes em áreas diferentes. O que é rápido numa coisa é devagar na outra. Mas, de modo geral, essa é a nossa fórmula que a gente vai usar para calcular as coisas. Então, vamos supor que aquela nossa reação de A com B dentro de C mais D, a equação da velocidade da reação que a gente acabou de encontrar tem essa cara. O K é igual a 5, o A é igual a 2 e o B é igual a 1. Vamos tentar ir bem devagar, mastigar essa equação para entender de verdade o que ela funciona. Primeiro, o nosso K é igual a 5. Ou seja, a nossa reação, de modo geral, é rápida, mas nem tanto. Tem coisa mais rápida que isso. Agora vamos para a parte que mais pega. Concentração de A elevada ao quadrado vezes concentração de B elevada a primeiro. Com isso, qual é a substância em que a concentração vai mais influenciar na velocidade da reação? A ou B? No caso, vai ser A. A está elevado ao quadrado. Elevar ao quadrado é uma coisa muito mais impactante, né, que dá um número muito mais diferente do que elevar a 1. Isso quer dizer que alterações na concentração de A vão trazer impactos muito maiores na velocidade da nossa reação do que variações na concentração de B. Essa é a função desse expoente, é isso que esse expoente fala para a gente. Esse expoente fala, ó, se você mudar um pouquinho a concentração desse cara, você vai ter uma mudança alta. Ou se o expoente for pequeno, se você mudar a concentração desse reagente, ele vai ser pequeno. Essa mudança vai ser pequena na velocidade da reação. Então, quanto maior esse expoente, maior a participação ou influência, vamos dizer assim, daquela substância, da concentração daquela substância na velocidade da nossa reação. Nesse caso, variações na concentração de A vão ser muito mais impactantes e vão fazer uma diferença muito maior na nossa velocidade de reação do que variações de concentração da substância B. Um jeito simples, que eu acho mais complicado, mas é um termo mais usado, é simples porque um termo só, é chamar esses números de ordem. O que significa ser uma ordem de reação? É um termo que confunde gente, mas ele é exatamente isso que a gente acabou de conversar.
isso, só que num termo só. Se você entendeu essa influência desse expoente e da avaliação da concentração da velocidade da reação, você entendeu o que é uma ordem de reação. No caso, a gente não acabou de falar que o expoente do A é igual a 2, certo? Isso quer dizer que a reação tem ordem 2 em relação a A. Falar que a reação tem ordem 2 em relação a A quer dizer que o A está elevado a 2. Só isso. Mudou alguma coisa no que a gente entendeu antes? Não. Continua exatamente a mesma coisa. No caso de B, qual que vai ser a ordem em relação a B? O expoente não é igual a 1? Então a velocidade da reação depende elevado a 1 para B, que é a concentração de B. Isso quer dizer que a nossa reação é ordem 1 em relação a B. Mudou alguma coisa? Não. A discussão que a gente fez agora sobre a variação das concentrações em relação ao expoente continua exatamente as mesmas. E qual que vai ser a ordem total? Quanto que a velocidade da reação muda de acordo com variações nas concentrações dos reagentes? Vai ser a soma de todas as ordens. No caso, a gente tem reagente A e reagente B. A ordem do reagente A é 2 e do reagente B é 1. Então a ordem total da reação é 2 mais 1 igual a 3. Essa é a ordem geral, ou se você pegar o termo certo, em química, a ordem global da reação. Então, vou ter a ordem para cada reagente, para cada substância, e no final vou ter a ordem global, que vai ser a soma de todas as ordens. Certo? Tá, eu consegui assim a velocidade da reação como um todo. Mas será que tem como eu conseguir a velocidade de consumo e de formação de cada substância? Ou seja, será que eu consigo calcular a velocidade envolvida para A, B, C e D? Lembra que eu falei que esse x e esse y não dependiam necessariamente da estequiometria? Podia ser qualquer número. E lembra que eu falei que estequiometria está em quase tudo que a gente usa em química? Chegamos na parte que estequiometria entra em cinética. A velocidade da reação vai ser basicamente o seguinte. Vamos pegar o reagente A. Ele vai ser consumido. Pô, eu estou lá consumindo reações. Sei lá, eu consumi na minha reação 3 mols. Só que as reações não são feitas em 3 mols, elas são feitas em 1 mol. O nosso parâmetro para ver se uma coisa é rápida ou devagar, a gente padroniza tudo em 1 mol. Quanto que leva de tempo para consumir 1 mol disso? Ou para consumir 1 mol daquilo, ou formar 1 mol de C, ou formar 1 mol de D? No caso, a velocidade que a gente teria para A seria por tanto aquilo de mols que a gente tem em A. O que é esse tanto de mols que a gente tem em A? O A minúsculo, o Azinho. Então, para ter tudo por 1 mol, eu vou pegar a velocidade de consumo de A e dividir pelo número de mols de A, que é o Azinho. E esse raciocínio eu posso repetir para todos. Velocidade de consumo de B dividido por B. Velocidade de formação de C dividido por C, porque é um produto. E velocidade de formação de D dividido por D minúsculo. Tudo isso é igual à velocidade da reação. Todas essas formas, todas essas divisões, V de A sobre Azinho, V de B sobre Bzinho, V de C sobre Czinho e V de D sobre Dzinho, são iguais à velocidade de reação. É um outro jeito de calcular a velocidade de reação. E por que isso é importante? Porque se eu sei a velocidade de 1, e isso é uma coisa que a estequiometria me dá, se eu sei a velocidade de 1 e eu tenho a reação balanceada, eu sei a velocidade de consumo e formação de todo o resto, e por fim eu vou ter a velocidade da reação como um todo. A estequiometria ela me permite fazer isso. Se eu tiver essa relação balanceada, lembrando sempre, se a estequiometria estiver certa, se eu souber a velocidade de A, de consumo de A, e quantos mols estão envolvidos, que é o Azinho, eu consigo saber a velocidade de formação e de consumo de qualquer substância. E não só isso, eu consigo também a velocidade da reação como um todo. Vamos ver o exemplo. A gente viu nessas aulas, inclusive, eu acho que foi uma aula de equilíbrio, se não me engano, que gás oxigênio pode virar gás ozônio.
gás oxigênio, O2, 3 mols dele, podem dar origem a 2 mols de gás ozônio, O3. Vamos supor que a velocidade de reação que a gente calculou foi de 0,1 mol por litro por segundo. Ou seja, se eu vou consumir 0,1 mol por litro de gás oxigênio em 1 segundo. A cada segundo, 0,1 mol por litro está sendo consumido. Se a gente tiver essa velocidade de reação, a gente pode calcular, por exemplo, a velocidade de consumo de gás oxigênio. A gente não acabou de ver aqui que V da reação pode ser igual a tudo isso? Qual que é a V da reação? 0,1. E qual que é a velocidade de consumo de O2? É o V do O2, que a gente quer saber, dividido pelo número da estequiometria dele. No caso, se a gente for comparar, VAzão sobre Azinho, VB sobre Bzinho, esse tipo de coisa. E qual que é o número da estequiometria? 3. Com isso, isolando VO2, a gente consegue ver que a velocidade de consumo de O2 vai ser igual a 3 vezes 0,1, que é igual a 0,3 mol por litro por segundo. Isso quer dizer que se eu tivesse essa reação acontecendo em uma caixa de 1 litro, a cada segundo eu consumiria 0,3 mol de O2 nessas condições de velocidade. Repetindo para ficar mais claro, se eu tiver uma caixa de 1 litro e essa reação estiver acontecendo lá dentro, a cada segundo que passa, eu vou consumir 0,3 mol de O2. É isso que significa mol por litro por segundo. Em um recipiente de 1 litro, a cada segundo que passa, quantos mols vão sendo consumidos, no caso dos reagentes, ou quantos mols vão sendo formados, no caso dos produtos. Se a gente quisesse, a gente poderia inclusive calcular a velocidade de formação de O2, porque agora que a gente sabe qual que é a velocidade da reação, a gente poderia fazer a mesma coisa, era só pegar o volume, a velocidade de O3 e dividir pelo número da estequiometria. Qual que é o número da estequiometria? 2. Então 0,1 seria igual a velocidade de O3 dividido por 2, fazendo um raciocínio semelhante ao que a gente fez antes. Com isso, a velocidade de O3 vai ser 0,1 vezes 2, e não vezes 3. E por que vezes 2? Porque o coeficiente, o número da estequiometria do O3 é 2. Isso quer dizer que nesse recipiente de 1 litro, em que essa reação está acontecendo, a cada 1 segundo que passa, eu vou estar formando 2 vezes 0,1, 0,2 mol de gás ozônio. Então, o que a gente tem que sair daqui sabendo? O que a gente tem que sair daqui craque para poder saber qualquer coisa de cinética? Primeiro, controlar a velocidade de reações químicas é controlar, primeiro, energias de ativação e choques efetivos que acontecem na reação, que são os choques que levam a reações químicas porque passam aquela barreira da energia de ativação. Quais são os fatores que afetam isso, que a gente viu? Concentração de reagentes, temperatura, disponibilidade dos reagentes, o quanto eles estão expostos para essa reação acontecer, e a presença de catalisadores, que aceleram reações químicas por diminuir a energia de ativação e fornecer um novo caminho, um novo jeito para a reação acontecer. Um jeito esse menos energético e mais simples para ter mais choques efetivos acontecendo. E a partir da velocidade de consumo de formação de uma substância, a gente pode calcular a velocidade de consumo de formação de todas as substâncias e, inclusive, a gente consegue calcular a velocidade da reação como um todo. Gente, esse é o final dessa aula. Eu sei que ele foi um pouco mais pesado, essa aula foi um pouquinho mais pesada, mas ela é essencial para a gente conseguir solidificar tudo que a gente viu na aula passada. Se você conseguir entender essa aula, você entendeu cinética como um todo. Se você conseguiu entender todos os fatores que afetam cinética e o raciocínio por trás dessas contas aqui, você entendeu cinética. Ponto. Está muito à frente de muita gente, pode ficar bem tranquilo. Então, se você acha que essa aula te ajudou e você acha que mais pessoas vão conseguir entender melhor a parte de cinética vendo esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, deixa algum feedback de alguma coisa que você queira ver por aqui e compartilha ele com alguém, porque toda aula que eu já dei, todo mundo tem dúvida nessa parte. E se você curte ciência e quer aprender a computação melhor, aprendendo mais em menos tempo, eu tenho um perfil no Instagram, @profmatheusgaldino, onde eu posto coisa quase todo dia
relacionado à química, a coisa de química de ensino médio de modo geral, e dicas de como estudar melhor, não só para provas, mas de modo geral para você aprender o que você quiser. Isso é ótimo para quem vai fazer alguma prova ou vai fazer algum vestibular, isso é essencial. Tá? Não sai estudando de qualquer jeito, dá uma olhada antes, vê como se estuda direito, e aí você vai gastar seu tempo de uma maneira mais eficiente, aprendendo mais com menos esforço. Inclusive, eu vou deixar o link da minha página, do meu perfil, aqui na descrição do vídeo. Gente, essa foi a aula de hoje. Vejo vocês na aula que vem. A gente acabou de terminar toda a nossa base de reações químicas. E a gente está pronto agora para ver a reação que a gente bem entender, ou entender a reação que a gente bem quiser. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.